são capazes de trabalhar, né, de administrar, de gerir esse espaço. Então, ao pensar o processo de socialização, usando o conceito da Pipa Norris, fazendo a ponte com o Brasil, cabe lembrar que recentemente nós tentamos aprovar para a introdução nos planos nacionais de educação a discussão de gênero. Nem isso conseguimos, fomos barradas. Quer dizer, quando você tem uma situação assim, você começa a pensar como nós no Brasil estamos realmente conseguindo formar essas bases, não apenas a partir dos partidos, mas também via processo de socialização de meninos e meninas, né, para competirem igualmente nesse espaço da política. Quando o prejuízo é histórico, a Pipa Norris diz, é necessário políticas afirmativas ou uma discriminação afirmativa. E é aí que ela justamente vai nos fornecer muitos dados de países diferentes para fazer uma reflexão sobre em que medida as políticas afirmativas podem ser pensadas como algo que funciona ou não. No Brasil, é bastante comum ouvirmos falar que as cotas foram um fracasso, porque as cotas, enquanto 30% obrigatório aos partidos, né, para preencherem com candidatas, além de oferecerem uma parcela de fantasmas ou laranjas, né, como era chamado, em especial, essas cotas acabam por não eleger. Eu tenho feito algumas pesquisas no Brasil, principalmente sobre a esfera municipal, entrevistando inclusive candidatas que não se elegem, e elas são claras em falar que mesmo quando levavam as estatísticas de possibilidade de serem eleitas, o partido negava financiar a campanha delas. Então vai desde o tempo que elas têm, né, de comunicação no rádio, na TV, o tipo de investimento financeiro que o partido faz, tudo isso ajuda a pensar quais são as condições que ela tem. No Brasil, do jeito que a coisa foi feita até agora, ela resultou em quase nada. E é isso que nós temos observado quando pegamos as estatísticas de uma eleição para outra. É muito modesto o crescimento. E tem levado a uma tendência a falar, olha, as cotas não funcionam. A Pipa Norris traz dados atuais de alguns países, tentando pensar, será que são políticas afirmativas que não funcionam? Ou será que é a forma que elas são implementadas é que não as deixa funcionar? E aí ela nos remete a pensar algumas questões a mais. Voltando ainda um pouco, por que essas políticas são importantes, né? Recentemente, numa palestra, eu escutei um cientista político falando assim: com a mudança que tivemos agora, a mudança política recente, 2015, mais algumas mudanças em 2017, a coisa ficou muito pior. O tempo de propaganda na TV diminuiu muito, são só 45 dias antes da eleição, portanto quem é desconhecido continua desconhecido. A estatística de uso da internet é em torno de 50% da população brasileira, então achar que todo mundo vai ser conhecido pela internet é uma ilusão de quem reside em capitais. Eu mesmo dou aula num campus no interior e tenho alunos que vêm de cidade próxima, aonde ainda não tem torre que pega internet. Eu tenho alunos que vêm ao núcleo para usar a internet. Então, assim, pensar que isso, todos eles vão ficar conhecidos via internet, também é um pouco uma falácia em termos de população brasileira. E conversando sobre isso, né, tudo indica, além do financiamento agora, né, que ele pode financiar totalmente a campanha, que favorece pessoas que já têm muito dinheiro, inclusive financiando a família. Mas dentro desse quadro que era discutido da reforma, eu questionei sobre as mulheres, porque eu disse, olha, então nós temos hoje em torno de 10% das mulheres no legislativo, então se a tendência é a reeleição, porque eles já são conhecidos, então significa que a situação das mulheres tendem a não mudar. E ele disse, sim, a coisa está realmente feia, algum avanço que temos feito é via judiciário, de fato é, eu até vou citar um a seguir, mas ele disse uma coisa que me chamou a atenção, ele disse, mas não vamos dar dinheiro carimbado às mulheres. E eu fui para casa remoendo aquilo, porque justamente a Pipa Norris diz o contrário, ela diz, olha, países como a Suécia e outros, que aumentaram a
das mulheres, é porque eles perceberam que uma política afirmativa ela tem que ser séria, e ela tem carimbo, sim. Quando eu falei que alguns avanços vêm do judiciário, vou dar um exemplo. Agora, início de maio, não que eles façam grande coisa, né? Mas algumas às vezes funcionam. Agora, início de maio, foi considerado pelo STF inconstitucional aquilo que os partidos tinham delimitado como lei para financiar a campanha das mulheres, que era 15% do fundo partidário e todos os recursos públicos que recebessem. O que de fato eles não usavam, eles davam a volta ao texto, caía para 5%. E ainda assim, em alguns lugares interiorantes, como da onde eu leciono, as mulheres afirmam que eles davam um jeitinho de não usar nem o 5%, né? A questão é que o STF agora entende que é inconstitucional isso, a partir de maio, não sei se vai valer agora para 2018, já vale para 2018, né? Agora é no mínimo os 30%, o que é muito lógico, né, gente? Eu fico pensando, só uma sociedade como a nossa, né? Você tem 30% de candidata e 15%, né, do orçamento do partido para financiar os 30% de mulheres, quer dizer, é sempre um segundo escalão ali, né? Então, são coisas que me chamam a atenção, que eu, hoje trouxe para compartilhar. E agora, então, isso significa, sim, um mínimo avanço, né? Se realmente for implementado e for cobrado e fiscalizado. Mas é um avanço ainda muito pequeno, considerando a sociedade que nós estamos. Antes de entrar nessas políticas afirmativas mais fortes, só verificar quanto tempo aqui, mais ou menos, acho que eu tenho 5.